Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje é uma edição educativa. A gente vai falar aqui muito de ensino superior e também de gestão do ensino. A gente recebe o reitor da UNG, o atual reitor da UNG, Yuri Neyman. Yuri, muito prazer. Seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista, viu? Muito obrigado pelo convite. Do Ponto de Vista, é uma honra estar com vocês. Bom, Yuri, primeiro a gente começa sempre falando um pouquinho da pessoa, né, do convidado. Então eu queria ouvir de você um pouquinho qual é a sua relação com a cidade de Guarulhos e essa trajetória profissional aqui, resumidamente, para a gente poder entender. Eu vou tentar resumir, viu, Leandro? Eu já estou na faixa dos 60 anos, né? Então, se você imaginar Guarulhos há 40 anos atrás, 42 anos atrás, é o início da minha história aqui com Guarulhos. Hoje eu estou reitor numa universidade, mas eu comecei estudando curso técnico, que na época os nossos pais achavam que nós tínhamos que ter uma formação técnica, né? Para poder ter emprego pro resto da vida, aquela coisa toda. Eu fui fazer o Senai, Roberto Simons, lá pelos meus 14 anos, por isso que muito mais de 40 anos, né? Um pouquinho mais de 40 anos. Você fez que curso lá? Técnica em mecânica. E o meu primeiro Eram profissões estágio muito em voga, né? era muito em voga. A parte operacional, braçal, precisava de muita gente ainda, isso né? mesmo. Mecânica, torno, esse tipo de coisa. É isso mesmo. E eu vim estagiar em Guarulhos, uma empresa que na época chamava Iderol, que era de caçamba de caminhão. E tinha amigos que moravam em Guarulhos. Então, quando eu vim fazer o estágio na Iderol, eu dormia na casa desses amigos em Guarulhos e fui pegando amor pela cidade, né? A Lagoa dos Patos não é o que é hoje, né? Nem o Bosque Maia era o que era hoje, mas era o local que a gente ia passar fim de semana. Então, a minha origem de história, né, de vivência na cidade de Guarulhos, é lá nos idos dos anos 80. Mas o legal é que você viveu a cidade, né? Como você falou aí, Totalmente. as estruturas da cidade, o bosque, os parques, enfim, você Totalmente. viveu a cidade. Vivi e acompanhei a evolução da cidade, né? Ao ponto dela se transformar hoje na segunda maior cidade do estado, né? E tenho um orgulho danado de ter iniciado minha carreira profissional e de vida, porque eu estava passando da adolescência para a fase adulta, no município de Guarulhos, né? Então eu me sinto cidadão da cidade de Guarulhos. Ganhou um título, inclusive, aqui pela Câmara, a gente vai falar disso um pouquinho depois, mas vale muito a pena a sua contribuição para a cidade, tenho certeza. E você, vivendo a cidade, né, olha a formação plural que você teve. Você teve aí a formação na parte técnica, depois você se formou em psicologia, psicoterapeuta, né? E agora partiu para a gestão. Agora não, já está há um bom tempo na gestão educacional. Como é que foi, primeiro, o seu gosto pela gestão educacional? Porque você já está na área há muito tempo, né? É coisa de destino, sabe? Você vê, vim fazer estágio aqui, resolvi fazer faculdade, porque frequentava muito a cidade de Guarulhos, dormia aqui, aquela coisa. Fui fazer psicologia na, então, Faculdade Integrada de Filosofia, Ciências e Letras, ali na rua Barão de Mauá, né? Comecei como estudante de psicologia, você vê que pulo, né? É coisa que o pai escolhe, mas depois o destino leva a gente para outra direção, né? De técnico mecânico fui fazer psicologia, né? Então Faculdade Integrada de Guarulhos, Barão de Mauá. E me apaixonei pela área, aquela coisa toda, ao ponto de no terceiro ano de faculdade, 17 para 18 anos, 18 para 19 anos para ser mais exato, né? Eu fui convidado por um professor de psicopatologia, na época, para ser um assistente dele ainda estudante. Então, a partir do terceiro ano era assim, eu ia para o quarto ano da faculdade e começava a dar aula para o pessoal do terceiro. E assim começou a minha carreira acadêmica, digamos assim, meio que por acaso, né? O professor Weber Gonçalves, que eu sempre devo assim, homenagear sempre que eu lembro dele, né? Viu algum talento acadêmico na minha pessoa e eu fui introduzido por ele na vida acadêmica. Continuei na FIG por 12 anos, como professor de psicopatologia aqui em Guarulhos, né? Acompanhando alunos em hospital psiquiátrico, aquela coisa toda. Tive consultório de psicologia na Paulo Facchini, não é o que é hoje, né? Era uma avenida só de duas mãos, mas tive consultório psicológico lá. E na Faculdade Integrada de Guarulhos eu devo o início da minha carreira acadêmica. Então é esse elo de novo que o destino me traz para Guarulhos, né? Estudante de psicologia, virei professor universitário e na FIG permaneci por 12 anos como professor, até que fui me desenvolvendo de professor para coordenador de curso, coordenador de curso para coordenador de pós-graduação em outra instituição, e com 25 anos eu estava diretor de faculdade.
coisa que o destino mesmo me levou. Mas esse princípio de carreira aconteceu na então Faculdade Integrada de Guarulhos. E assim você entrou na gestão, para você ver que as coisas não são por acaso, né? Não, Porque não são. a gente precisa de dom, né? A gente precisa da parte vocacional. Inclusive a gente vai falar muito aqui do ensino superior, né? Depois, para aprofundar um pouquinho das coisas os desafios atuais, né? As dificuldades, o EAD, a gente vai passar muito por isso aí, quero muito ouvir a sua análise. Mas as coisas não são por acaso, né? Notaram que você tinha aí talento e você acabou encaminhando a carreira, saindo da parte da técnica mecânica para entrar na parte de psicologia e tão cedo começou na gestão. Hoje, não falando do ensino em si, porque o ensino a gente vai falar de maneira separada, mas da parte de gestão, que desafios você enxerga para ser um gestor educacional hoje? Os desafios do nosso tempo, né, Leandro? O nosso tempo hoje ele é de incertezas, né? De incerteza em relação ao destino de segmentos da sociedade, a questão do clima, a própria questão da educação está aí, quer dizer, o desafio da inteligência artificial, internet das coisas, o impacto que isso vai estar gerando e vai gerar ainda mais nos empregos, na área de estudo, né? Então tudo isso reflete nas pessoas e quem faz gestão são pessoas, né? Então, o papel de gestor é justamente conviver com esses desafios do nosso tempo e tentar conduzir o seu equipamento, no meu caso é uma universidade, né, a se adaptar e provocar um melhor destino social em relação à realidade que nós estamos enfrentando, né? Então, ser gestor é tentar compreender o contexto histórico que nós estamos vivendo, né, e trazer a contribuição, no caso de uma universidade, os seus componentes, a sua comunidade, para enfrentamento dos desafios do nosso tempo. É porque a gente vê, às vezes, muito choque de geração, né? E aí fala, mas no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. O ensino precisa ser assim, precisa ser assado. Até o ensino tem que se modernizar, né? E você citou aí a parte tecnológica. Então, antes da gente falar mesmo dos desafios, de a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada, porque tem uns números importantes aqui para passar, pelo menos para a gente introduzir o assunto, você citou tecnologia, tempos modernos, o tempo de hoje, tentar conciliar as duas coisas. Como é que você vê a tentativa de unir tecnologia e ensino? Você acha que é possível? Tem um limite para isso? Não tem um limite para isso? Você vê que coisa interessante. Cada época com seu desafio, né? E eu vou chegar na nossa tecnologia hoje. Na era industrial, a Revolução Industrial, para quem viveu aquela época, começou a ver as máquinas e achou que o mundo ia acabar, né? Foi um período assim que, num primeiro momento de desemprego, e houve toda uma reação, a criação dos sindicatos, aquela coisa toda, né, contra o desenvolvimento. Mas não adianta, né? O novo ele é a mudança. O novo ele é a mudança. E na medida que nós compreendemos que o novo ele é a mudança, né, nós temos que enxergar as mudanças como sendo um fator histórico. E hoje a nossa mudança está atrelada à tecnologia. Tudo se vive em função de tecnologia. Tem aspectos positivos da era industrial, né, que deu conforto para a humanidade, mas nós temos consequências. Então eu acredito que na questão tecnológica é uma visão parecida à minha, né? Nós temos muitas coisas positivas sendo impactadas pela tecnologia, na saúde, na educação, na área social, né? E também traz alguns efeitos que nos causam preocupação, mas é inevitável a absorção da tecnologia na educação. Eu falo dos limites, e aí é por isso que eu queria que você falasse, porque a gente vê hoje desde o ensino fundamental, né? Você precisa limitar um pouco o uso do celular, do tablet na sala de aula. Ele é bem-vindo, mas ele precisa ser limitado, porque você pode ali perder o foco totalmente do que está sendo feito e ensinado, e você pode usar aquilo a seu favor. E hoje a sociedade, ela é muito imediatista, né? Porque hoje a gente é bombardeado com informações, então às vezes a gente quer tudo para ontem. E a educação, ela é um processo contínuo, ela não é um processo rápido, né? Ela é um processo lento. Por isso que eu queria um pouquinho dessa sua análise. Como aliar ou unir algo que precisa de tempo e absorção de conhecimento com algo tão imediatista assim? É um ponto importante, né? Por acaso eu sou psicólogo e então o valor humano tem um significado importante. Você pode falar, inclusive, da ansiedade dos tempos modernos, né? Essa ansiedade maluca de hoje. Eu acho que o grande desafio nosso nesse atual contexto de tecnologia é saber dosar os limites, né? Ainda comparando com a era industrial, quando chegou o carro, que é uma coisa importante do início do século passado, ele é uma máquina que transporta pessoas, mas ele pode matar se atropelar
pessoa. Assim é a nossa tecnologia, principalmente com as crianças, né? Aí nós vamos para os jovens, os adolescentes e tal. É um mundo à parte, né? Se você for pensar em redes sociais, por exemplo, é um mundo que acontece paralelo, mas é um mundo que não existe existindo. E se é um mundo que não existe pode ser criado, o quanto a gente pode se levar o jovem desde cedo a se desconectar da realidade. Existe um conceito sobre neurose, né? Que o neurose ele é uma visão distorcida da realidade. Então, se eu estiver só participando de grupos ou de um movimento tecnológico, de grupos sociais e tal, e eu perco o contato com essa realidade, eu posso não conseguir enxergar nem a realidade social, nem minha própria realidade e tal, que é um dos conceitos de neurose, né? Em psicologia clássica. E aí vem toda essa questão de ansiedade que cria no jovem, né? Alienação social e tal. E volta a importância da educação, de formar cidadãos, né? Cidadãos compromissados com o seu tempo, com os desafios sociais, com a questão ecológica, com a questão isso. social e tal, né? Então, se a gente permitir que se uma criança desde cedo se aprofunde num mundo apenas paralelo, nós estamos neurotizando essa criança, porque nós estamos afastando ela de uma realidade concreta, vivencial, principalmente social, que é humana. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, um dos desafios que preocupa o cientista de maneira geral, tal, né, é como é que a criança que se desenvolve dentro de uma visão tecnológica, midiática, imediatista, né, vai se relacionar com o mundo, né? Mas tem um outro fator que é interessante, você está falando da questão das gerações, a gente percebe que o jovem hoje que está chegando, por exemplo, à universidade, ele tem uma consciência maior sobre algumas questões. Parece um paradoxo, então. Existe uma preocupação dos cientistas, dos educadores, com o advento da tecnologia, mas nós percebemos que o jovem está chegando hoje à universidade, o jovem que eu falo de 18, 20, 24, 25 anos, com uma consciência social, ecológica muito desenvolvida. É uma mudança de mentalidade cultural, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está preocupado, paradoxalmente, nós estamos assistindo uma mudança de pensamento no jovem, que é positiva, né? Então, a gente está vivendo as duas realidades. Agora, é preocupante, de fato, né? A gente dispensar aquilo que a gente tem de mais precioso no desenvolvimento da criança, que é o convívio social, né? Isso desencadeia uma sequência de fatores relacionados à atenção, inteligência, ansiedade e por aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que nesses últimos 20 anos, os jovens que chegam de fato a desenvolver essa característica cidadã, essa preocupação cidadã, eles estão mais conscientes do que os jovens da década de 60 a 80 em relação a vários temas de relevância mundial. Olha, eu ficaria te ouvindo aqui por horas, porque eu acho esse assunto muito interessante. E acho que a palavra-chave, talvez, acredito que você concorde, seja o equilíbrio, né? Lá atrás nós não tínhamos o tanto de tecnologia e informação que nós temos hoje, né? Como você falou, então era mais, talvez fosse até mais difícil algum engajamento. E hoje nós temos uma quantidade de informação absurda que você pode conseguir a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Na palma da sua mão. Mas também a gente não pode perder a conexão que a gente tem com o mundo, com o planeta. Por isso que eu comemorei tanto, e acho que todo mundo aqui da TV também, quando a gente teve a oportunidade de gravar de novo o programa aqui presencial, né? Quando a gente saiu do online da pandemia para fazer o presencial. Esta troca é importante, como deve ser importante também para o jovem. Equilíbrio, talvez seja a palavra-chave. Preciso fazer uma pausa, vou chamar aqui o nosso intervalo, mas na volta a gente vai falar um pouquinho sobre a própria universidade, para você falar também dos encontros que vocês promovem, das partes gratuitas, né, os serviços gratuitos que são oferecidos para a sociedade e muita gente não sabe. E aí sim a gente vai aprofundar um pouquinho na questão do ensino superior, falar muito da questão do EAD e do acesso à universidade. Ainda poucos jovens na faixa entre os 18 e 24 anos têm acesso à universidade. Vamos fazer uma pausa? Topa? Fazemos então brinda uma pausa, aqui comigo, sim. Vamos tomar uma aguinha? Tempo da gente beber aquela aguinha, ó. Saúde, a gente vai pro intervalo saúde. e já volta. Legal, estamos de volta com essa edição do Ponto de Vista. Hoje a gente está entrevistando aqui o atual reitor da UNG, o Yuri Neyman. A gente falou bastante sobre educação, psicologia,
a atualidade, a modernidade. Foi o que eu disse. Para mim, eu continuaria ouvindo você por horas, Yuri, porque para mim esse assunto é muito interessante. Quando entra então em psicologia, ensino, educação e comunicação, para mim são os assuntos que a gente fica trocando figurinha aqui até amanhã de manhã. Mas como não apenas disso vive o nosso programa, precisamos entrar em outras pautas, né? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco da UNG, da Universidade aqui de Guarulhos. Vocês têm também encontros culturais e também eventos gratuitos ou serviços gratuitos que vocês oferecem para a sociedade, para a comunidade, que eu acho muito importante que uma universidade tenha também esse papel. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, tanto dos eventos que vocês promovem, como encontros literários, com as celebridades da cidade, os artistas da cidade, né, o espaço para os artistas locais, como esses eventos gratuitos, esses serviços gratuitos que a UNG pode oferecer, por favor. Tá certo, Leandro. Você vê, a Universidade de Guarulhos, ela em agosto agora completa 54 anos de existência. Então você vê a importância da nossa universidade num município como Guarulhos. Nos últimos 54 anos, nós acompanhamos, né, e trazemos o nosso nome, a cidade de Guarulhos. Então nós nos sentimos hoje pertencentes ao patrimônio social, cultural, educacional do cenário guarulhense. Outro dia eu fiz uma pesquisa por conta do nosso recredenciamento. O ano passado nós renovamos, digamos assim, o nosso título de universidade perante o MEC. Eu fiz uma pesquisa informal, porque eu ainda não publiquei, por isso que eu chamo informal. Nós formamos já 110 mil alunos em 54 anos. Então imagine 110 mil alunos no município de Guarulhos, que nesses 54 anos vem se transformando em termos de tecnologia e economia, e a universidade acompanhando isso. Então nós nos sentimos uma universidade que é privada, mas tem um espírito público, né? Então segmentos todos da sociedade, seja cultural, tecnológico, econômico, artístico, tal, nos interessa. O sentimento hoje da nossa gestão é que a universidade ela é aberta a esse segmento, ela precisa se comunicar com esses segmentos por pertencer à comunidade guarulhense. Ela é uma universidade da cidade de Guarulhos, né? Então nós voltamos à gestão para um encontro, para um diálogo com segmentos da sociedade nesses últimos 2 anos de forma especial. Então os escritores da cidade de Guarulhos têm um olhar especial da universidade, os artistas da cidade de Guarulhos tem um olhar especial, os empresários têm um olhar especial, os políticos têm um olhar especial da universidade, porque nós nos sentimos assim, uma instituição que é da cidade de Guarulhos. E por conta disso, nós tentamos incentivar e dar visibilidade a esses segmentos, começando a desenvolver encontros, né, abertos, cada qual com a sua vertente. Então, o encontro literário para os escritores, junto com a Academia Guarulhense de Letras, né? Encontro de artistas independentes, né? Fizemos um grande festival para as pessoas se encontrarem e conhecerem, a população conhecer, a academia reconhecer o valor dos artistas que são de Guarulhos, né? Políticos, educadores, dirigentes educacionais, líderes religiosos, tal. A universidade ela sente que é obrigação dela dar visibilidade a essas lideranças e a esses segmentos, porque é legítimo. O trabalho social que esses segmentos fazem em favor da nossa cidade, ele precisa ser mostrado. E é papel da universidade fazer isso. Então fizemos sim e vamos continuar fazendo por muito tempo, né? Oxalá possamos fazer eternamente aí vários encontros que na verdade é uma sessão de espaço acadêmico para a visibilidade desses segmentos importantes do município e para o município de Guarulhos. É maravilhoso, é quase como uma política pública, né? É isso mesmo. É mais ou menos isso. E a parte dos serviços gratuitos que vocês oferecem? Tem uma data específica? É uma vez por mês? Tem uma frequência? O que as pessoas encontram aí? Como é que pode participar? Tirar a dúvida de quem não conhece, né? Esses eventos de maior porte para os segmentos, né, a gente entra na agenda cultural, né, do pessoal que é artista, o pessoal que é autor de livro, tal. Nós temos uma agenda comum que vai percorrer aí o ano todo, todo mês, todos os dias acontecem eventos na instituição, de palestras abertas à população aos atendimentos propriamente ditos de ordem de saúde, né? Então nós temos um núcleo de prática jurídica que atende a população gratuitamente, fica ali ao lado da Praia da Reitoria, todo mundo conhece, sabe onde fica a UNG, né? Que dá o assessoramento jurídico àquelas famílias que porventura não têm condições de acessar um advogado ou a lei, né? Temos a nossa clínica de psicologia,
fisioterapia, odontologia, que cobra valores sociais. Nós temos nossas clínicas e tal, e nós não temos um espírito de filantropia, mas de um bom serviço prestado de forma acessível, né? Então nós cobramos valores sociais, é muito simples, basta comparecer em qualquer uma das nossas clínicas. Fisioterapia, psicologia, odontologia, né? Marcar o seu horário, é um atendimento muito bem conduzido, é de primeira linha mesmo. A atenção que nós damos à questão da saúde, assistência jurídica, é uma preocupação constante da universidade em melhorar serviço. O valor é realmente social, ele é simbólico, né? Ele é simbólico, porque nós não somos filantrópicos, não temos esse sentimento. Achamos que as pessoas devem se esforçar um pouco para ter esse atendimento, mas sentimos muito orgulho, né? De ter um atendimento diário aí de cerca de 300 pessoas entre os nossos equipamentos de saúde e jurídicos. E tomara que continue aí com o serviço para a comunidade, que a comunidade saiba. É só procurar a universidade? É só procurar a universidade, né? Presencialmente nas clínicas, diretamente fazer o agendamento. É como uma clínica normal. Esses serviços são constantes? Eles Constantes, de maneira contínuo, constante. o ano inteiro, inclusive no período de férias eles acontecem, porque nessas clínicas, além dos estudantes que fazem estágio assistidos por professores, nós temos profissionais especialistas em cada área que também prestam atendimento diretamente. Então, olha, vou dar uma repetida aqui para você, só para a gente ter o que eu tenho aqui escrito, mas você já confirmou aqui. É atendimento na área jurídica, social, de saúde, acolhimento psicológico, como você disse, orientação jurídica, avaliação nutricional, até instrução sobre imposto de renda. Agora o prazo já foi, mas para o ano que vem, se você precisar, você pode ir lá preencher. Gestão de orçamento doméstico, que é uma coisa importantíssima para a gente poder lidar com a economia hoje em dia, né? Conseguir fazer a gestão lá do nosso orçamento doméstico. Aula de treinamento funcional, orientação de saúde bucal. Então, quer dizer, tem um monte de serviço aí que você pode procurar a universidade para poder acessar. E por conta também desses serviços prestados todos aqui para a cidade, né? O senhor veio aqui receber um título de cidadão guarulhense, um título honorífico de cidadão guarulhense. Quem ofereceu esse título foi o vereador Lauri Rocha, do PSD. E aí você veio aqui e recebeu esse título. Eu queria que você falasse um pouquinho da sensação de ter sido reconhecido aqui pela Câmara Municipal de Guarulhos e ter recebido esse título de cidadão guarulhense. É um motivo de orgulho enorme, né? Eu me sinto cidadão guarulhense, eu sempre me senti, desde o início da nossa conversa, né? Eu, adolescente, vim para Guarulhos, desenvolvi minha carreira e tal. Esse título em particular, o Lauri, que propôs a outorga desse título, ele é da Comissão de Educação. Então, mais orgulho eu senti por ser reconhecido por um segmento da Câmara que é ligado à educação, né? Muito orgulhoso, me sinto cidadão guarulhense, me sinto um operário da educação, né? E me sinto incluído oficialmente a partir dessa titulação como membro da cidade, né? Já me sentia de coração, mas isso formalizou, digamos assim, um sentimento coletivo, né? Tanto da Câmara, ou do Poder, né? Legislativo, em reconhecer o meu percurso dentro da cidade, particularmente no segmento de educação, quanto pessoalmente por eu ter essa história de amor pessoal com a cidade. Estou muito empadecido, no bom sentido, né? Engrandeceu demais pessoalmente a minha vida, essa concessão desse título. Maravilhoso. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho a parte do ensino superior. Quero ler para você aqui uns números que eu tenho, que são dados passados pelo INEP. A gente está chegando já na parte final do programa, me avisa aqui a produção, mas dá tempo da gente fazer pelo menos essa reflexão. Olha só, quem disse aqui foi o Carlos Moreno Sampaio, que é diretor do INEP, e ele passou aqui alguns números. Então, ó, há um grande desafio, ele diz, em preencher hoje as vagas oferecidas nas partes físicas da universidade, né, muito por conta do EAD. Cerca de 25% das vagas estão vagas, ele disse assim. Então, tem muita vaga sobrando, porque hoje a população estudante está se dirigindo mais para o EAD. Então, a primeira análise que eu queria que você fizesse, a questão do EAD e do ensino físico. Como equilibrar isso? Porque, assim, são dados de certa preocupação até para o governo, né? Todo mundo indo para o EAD e você tem muita vaga sobrando, inclusive em universidade pública. Ainda tem um pouco, não sei, e aí você pode me dizer, do mercado, se há aquele ou preconceito de uma pessoa formada em EAD, de uma pessoa formada numa universidade com o diploma presencial, né? Para ela conseguir uma vaga de emprego, uma vaga de trabalho. Mas é uma realidade que está acontecendo, se acentuou muito com a pandemia, veio para ficar, só que a gente também não pode ir com o pêndulo lá do outro lado, né?
Então, acho que tem que atingir o que a gente falou no bloco anterior, equilíbrio para isso também. Como é que você vê hoje a questão do EAD e essas vagas sobrando nas universidades na parte física? Essas vagas que sobram, na verdade, são segmentos específicos, né? Como toda mudança social histórica, a demanda por trabalho, a demanda por interesse, ele vai mudando, né? O que é importante destacar na educação, seja presencial como no EAD, né, é o valor da educação em si, né? Nós estudamos não só para ter uma profissão, sabe, Leandro? Nós estudamos para nos tornarmos cidadãos do mundo, do nosso tempo e tal. Então, seja no presencial, seja no EAD, a educação é um fator determinante, né? A preocupação da diminuição dos alunos no presencial é um desafio do nosso tempo. Nós estamos compreendendo esse fenômeno ainda, né? É impactado muito a partir da pandemia, mas já vinha no movimento de crescimento desde os anos 90. Eu peguei o EAD no começo, que era offline, a gente ia para os municípios de menores, no interior do Brasil, e mandava apostila via correio. Hoje a tecnologia, né, a forma de diálogo hoje da sociedade é midiática, né? Então, quando a gente fala do ensino EAD, ele está refletindo uma modificação social, né? É que a gente leva em conta também as desigualdades sociais e os abismos, porque nem todo mundo tem acesso à internet, né? Por exemplo, nas zonas rurais, metade das pessoas não tem ainda. Nas zonas urbanas, 20%, mas nem todo mundo ainda consegue acesso, né? É verdade. Por outro lado, isso evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? Muita gente que não teria acesso nem ao presencial, agora consegue ter pelo menos no EAD. Então, ele é uma forma de democratizar o acesso ao ensino superior. O custo para o aluno acessar... Onde está o exagero do EAD? O exagero do EAD está na expansão, digamos assim, que ela sofreu de forma, entre aspas, um pouco descontrolada pelo MEC, né? Hoje, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que existam alguns cursos que são vocacionados para o ensino EAD. Eu, particularmente, Algo mais dessa teórico, visão. por exemplo. A formação de professores, quer dizer, que lida com uma realidade, né? E outros que são eminentemente práticas, né? Que talvez demande uma presencialidade maior. Eu acho que o caminho final disso tudo, Leandro, será um sistema misto, né? O que nós chamamos de híbrido. Hoje o próprio MEC já está se posicionando em relação a alguns cursos ofertados em EAD, notadamente na área de saúde. Eles não concordam, é uma visão atual de governo, né? Que é uma preocupação para nós, não pode ser uma visão de governo, tem que ser uma visão de Estado, a educação como um todo, né? E eu acredito pessoalmente que nós vamos caminhar para um modelo híbrido de educação, porque ele é reflexo, volto a dizer, do advento da tecnologia que nós estamos vivendo. Então nós temos que encarar o desafio de levar o aluno para a universidade, seja presencial ou EAD, porque não só o número de presencial está caindo, como está caindo a procura pela formação superior, o que é um dado mais agravante ainda. É aí que eu vou entrar, eu sei que eu já tenho que encerrar o programa, mas eu vou estourar uns 2 minutinhos, porque eu preciso ouvir a sua opinião sobre isso, a sua análise. Nós temos aqui, em outubro de 2023, uma análise do Censo Educacional, né, de que 1 em cada 4 jovens de 18 a 24 anos entrou na faculdade no Brasil, ou seja, 25% só, 75% não conseguem acesso à universidade. E aí? Como é que a gente faz com esses números? Como é que a gente consegue melhorar o acesso à universidade? Eu sei que existem os programas, né, do governo que ajudam também com as bolsas para as pessoas poderem entrar nas universidades particulares, mas como é que a gente consegue melhorar esse acesso à universidade? 1 em cada 4, 25% nessa faixa etária de 18 a 24 anos é muito pouco para um país como o Brasil, né? É muito pouco para um país como o Brasil que precisa se desenvolver tal. A importância do EAD está aí, porque tanto no sentido social, você vê, até as universidades públicas estão ofertando curso EAD para atingir o maior número de alunos. Mas você acha que tem política pública suficiente para essas pessoas? Então. Ainda não. Não há política pública. Você vê os programas de financiamento, ou mesmo a oferta de cursos descentralizados dos grandes centros urbanos, digamos assim, é muito pouco, né? Nós fazemos parte de um grupo, que é o Grupo Ser Educacional, que tem universidade no país inteiro, né? E temos, por exemplo, unidades educacionais em Santarém, né? Em Cacoal, cidades pequenas, tal, né? Que é a visão de descentralização, como todos os serviços, da medicina, dos médicos, tal, deve ser a visão da educação. A gente precisa ter mais ilhas de formação espalhadas pelo Brasil, né? E o ensino fundamental médio, quer dizer, o ensino fundamental como um todo, tem um papel preponderante de motivar essa meninada, essa garotada jovem e tal, a querer estudar.
e, ao mesmo tempo, a gente desenvolver mais políticas públicas de financiamento e de ingresso, com oferta de vagas onde há necessidade dessas vagas. É um número absurdo, a quantidade de jovens que estão fora da universidade e deveriam estar dentro. Que a gente consiga, então, equilibrar isso também com o abismo social que existe no Brasil, porque as pessoas também precisam trabalhar para sustentar as famílias, para comer, mas que elas consigam ainda estudar. Então, que a gente torce muito por um equilíbrio, porque a base, eu acredito, de qualquer país desenvolvido é a educação, passa pela educação. Então, tomara que a gente consiga isso. Professor, doutor, psicólogo e reitor da UNG, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos Tem aí também. 30 segundinhos para as considerações finais, se quiser deixar algum contato, eu agradeço demais por ter vindo aqui. Eu faço um convite a vocês todos e a quem está nos assistindo, que visitem a Universidade de Guarulhos. Para vocês entenderem o sentimento que nós temos hoje, né? São 34 cursos presenciais, 88 cursos no EAD, né? 54 anos na cidade, mas o desejo de participar ainda mais da vida de Guarulhos é tão grande que eu já pensei, inclusive, em criar um parque, né, aberto à sociedade e aos finais de semana no nosso campus, porque ele é uma cidade universitária. Visitem a UNG, conheçam os nossos serviços e tenham a nossa universidade como sendo uma universidade que nasceu, se desenvolveu, cresceu, se consolidou e tem uma história de amor pela cidade, uma história de compromisso com segmentos sociais, seja cultural, literário, político, educacional principalmente, e com a formação tecnológica e cidadã. Desafios do nosso tempo. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado por você que acompanhou também mais essa edição do Ponto de Vista. A gente fica por aqui. Vamos de brinde no final? Vamos sim. Ó, beba, é água, viu? É água, só para avisar que é água. Beba água, é importante. Obrigado, professor. Muito obrigado por ter ficado com a gente. A gente volta então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.